Amém. Amém. Você pode se assentar. Boa noite, gente. Eu sou o Tércio. Deus tem nos dado o privilégio, a mim e a Martinha, de estarmos nos mobilizando semana a semana para estar nos nossos campos e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, dentro desse novo momento da história da igreja, dessa expansão, desse movimento todo. Essa passa a ser uma das responsabilidades nossas, minhas e da Marta, de podermos cada semana estar junto com a igreja, nesta igreja em lugares diferentes, podendo trazer a palavra, podendo compartilhar aquilo que Deus tem posto no nosso coração. E ao mesmo tempo que a gente tem vivido isso, tem sido também um tempo de processos interiores profundos para mim e para a Martinha, né? Porque Deus tem nos dado a graça de pastorear a Igreja Batista Monte Serra, desde que eu tinha 20, né? Eu estava falando 90 no ano 90 e pouco, queridos, mas não é. No ano 2001, quando eu tinha 29 anos, a Martinha 23 anos, éramos jovens, tínhamos vivido o nosso primeiro tempo de ministério em Curitiba, na primeira Igreja Batista de Curitiba, lá numa equipe, como pastores de jovens. E Deus movimentou a nossa vida de uma maneira muito clara, direta, porque nós estávamos nos preparando, inclusive por meio daquela igreja, para irmos para a África. E Deus nos movimentou para o Rio Grande do Sul. E nós chegamos então aqui, dia 3 de março desse ano, completará 25 anos. E ao longo desses 30 anos, 5 anos em Curitiba e 25 anos aqui, essa tem sido a minha alegria. A alegria da Martinha, a nossa alegria, servir Jesus, servindo a sua igreja, podendo proclamar o Evangelho de Cristo, podendo discipular, podendo amar pessoas, podendo espalhar e espelhar esse amor. A propósito, o Shane está por aqui, eu sei que o Shane e Michele estão aí. Cadê o Shane e Michele? Estão aí? Não vieram não, né? Tá bom, eu queria dar uma palavrinha aqui de gratidão a ele, porque lembrei de algo. Lembrei que ele estaria aqui. Mas nesse processo todo, Deus tem nos dado a bênção de servir esta igreja também, desde o início, quando a igreja tinha 48 pessoas, sonhando ter uma equipe pastoral. E Deus nos deu a graça, desses últimos 25 anos, formarmos 30 pastores. Isso tem sido um privilégio. Essa equipe que hoje foi espalhada pelos campos, é uma equipe que caminha conosco há quase 20 anos. E é lindo ver como Deus vem multiplicando homens e mulheres de Deus. E no dia 1º de março, anote aí na sua agenda, 1º de março, dia da visão, nós estaremos enviando, como o Vitor já antecipou aqui, vários outros para fortalecer as 3 igrejas, Gravataí, Vale dos Sinos, Zona Sul. Gravataí já bem mais resolvido, porque já está à frente nesse processo. Ordenamos agora lá, graças a Deus, o Fernando Batista está nesse processo, está chegando uma pessoa para fortalecer lá em Gravataí também, mas vindo para um tempo de parceria com a Monte Serra, vai ser um tempo muito especial, e o hangar. Estamos vivendo esse tempo lindo, mas eu e Martinha nesse processo também mudando nossas funções. E aqui no aeroporto, depois de quase 25 anos à frente aqui, Deus agora numa transição há 1 ano e meio, quase 2 anos, onde a gente vem orando junto com os anciãos, conselho consultivo, a equipe pastoral, e Deus nos indicando um dos pastores para que nesse tempo agora de expansão o aeroporto seja transicionado para a responsabilidade de um casal que estará, assim como os outros pastores dos campos, cuidando e pastoreando o dia a dia da igreja aqui, e eu e Martinha exercendo essa função mais macro, geral, de responsabilidade com as igrejas. Confesso que isso tem sido um momento novo para mim e para Martinha, muito novo, diferente. Inclusive essa função de domingo a domingo estarmos num dos campos faz parte dessas mudanças. E nós temos amado ao mesmo tempo que algumas coisas também no coração da gente dói, né? Porque a gente ama estar no dia a dia da vida da igreja. Isso é uma das alegrias que Deus nos concedeu ao longo desses 30 anos. Mas
Recentemente Deus me deu uma palavra assim muito forte, nós orando sobre isso, eu e Martinha em oração, e o Espírito falou ao meu coração algo. E aquilo foi impactante para mim. E eu guardei aquilo, compartilhei com a Marta, e ali nós passamos uma manhã, quase 3 horas, conversando, lendo a palavra e orando sobre isso que vou dizer a vocês. Porque, e naquele momento nós fizemos uma oração, eu e Martinha fizemos uma oração. Queridos, ao longo desses 30 anos como pastor de igreja local, são muitas memórias, são muitas coisas preciosas. E o meu coração e da Marta tem muita gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito ao longo desses anos. Gente, não é nenhum discurso de despedida, tá? É só para você entender um pouco do que está acontecendo. Nosso desejo é sermos sepultados nessa cidade, nesse estado. Tomamos o Rio Grande do Sul por ser o nosso estado. Amamos esse lugar e estamos olhando para o futuro, para toda essa visão de expansão, sonhando muito gastar a nossa vida, né? Entregar a nossa vida por tudo isso, porque entendemos ser uma visão de Deus. Mas nesse momento de transição, o Espírito falou algo muito forte comigo. Ele disse: meu filho, você vai precisar olhar para o passado, esses 30 anos pastorais, com gratidão, com alegria, mas você não pode ficar abraçado com ele, porque senão você não vai abraçar o futuro que eu tenho para você, para Martinha e para Monte Serra. E aí a gente passou esse tempo meditando nisso, e Deus falou: olha, eu vou falar uma palavra forte aqui. Você vai precisar, na verdade, sepultar o passado. E sabe que isso mexeu muito comigo, porque eu percebi de fato que muitas vezes nós não conseguimos abraçar o novo de Deus, porque a gente fica abraçado com tudo que foi bom demais no nosso passado, mas que já passou. Deus agora tem algo novo para você. Deus agora tem uma nova realidade, está te chamando para dentro dela, e você precisa ter coragem de soltar, sepultar o passado para receber o novo que eu tenho. Isso fez com que nós então naquela manhã orássemos agradecendo a Deus, louvando a Deus, dizendo: Deus, obrigado então, obrigado. E Deus foi lembrando a gente, inclusive, que nós já tínhamos feito isso lá atrás, quando viemos para Porto Alegre. Porque quando viemos para cá, nós deixamos um ministério no Brasil, que éramos pastores de referência na área de jovens, quando ainda não se tinha muitas igrejas com pastores de jovens. Nós fazíamos parte de uma igreja no Brasil, que estava entre as 3 maiores igrejas do Brasil, em Curitiba. Como pastores de jovens, éramos a referência junto com outros pastores a nível Brasil. E quando viemos para cá, assumimos uma posição de responsabilidade que agora era sobre toda a igreja, não mais sobre o Ministério Jovem. E ali Deus falou: lembra lá atrás, vocês tiveram que sepultar aqueles 5 anos de experiências tão lindas, né? Nós vivemos um avivamento com a juventude da PIB de Curitiba, porque chegamos lá, era um grupo pequeno, não era menos de 100 pessoas, em 5 anos Deus nos levou a 600 jovens, nós nos tornamos uma base tremenda de multiplicação lá em Curitiba, e hoje aquela igreja tem se multiplicado. Paulo Davi, o Paulinho, para quem não sabe, né, o pai do Vitor, foi a quem nós entregamos o cajado e fizemos a transição daquele ministério lá em Curitiba. Então, eu não sei em que estação da sua vida você está, mas eu começo repartindo um pouco de coração hoje, mais pessoal com você, porque nós vamos falar de desafios hoje. E nós vamos falar sobre o que é necessário para vencer um desafio, um projeto confiado por Deus a nós. E esse momento tão grande, tão importante na história desta igreja, nós nos sentimos assim, desafiados por Deus, diante de um projeto que Ele colocou nas nossas mãos. E queridos, hoje eu quero então, à luz da palavra de Deus, de Neemias, olhar para esse livro. Recomendo que você possa lê-lo, não é? Esse tempo eu tenho lido muito Números, Esdras, Neemias, e tem sido esse momento de olhar para essa realidade da expansão e aprender com esses homens, com a história bíblica, como nós podemos vencer os nossos desafios. Então fala para a pessoa que está do teu lado aí: olha,
você tem a oportunidade de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para ele isso aí, você pode ser. Nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Vamos abrir em Neemias capítulo 6, você está aí com sua Bíblia, não é? Abre, por favor. Amados, deixa eu dizer uma coisa que eu quero começar a encorajar você a voltar a ter uma Bíblia de papel. Gente, de verdade, sabe o que a gente está percebendo? O povo está perdendo realmente o hábito de achar os livros da Bíblia, não acha mais nada. Não sabe nem que livro tem mais. Só rola assim no celular e tem aqui, olha que legal, rapaz, Abacuque existe, puf, né? A gente queria resgatar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, nós vamos precisar memorizar a palavra, porque o que vem pela frente, a gente precisa. Começa a voltar a tua Bíblia de papel, riscar, marcar. Se você nunca teve uma, providencia para você, porque nós precisamos voltar a essa palavra, não é, que é viva, eficaz, que está no seu celular também, mas gente, a gente está preocupado com a IA, o que a IA vai fazer também com a Bíblia que está dentro do seu celular. Comece a se preocupar, porque o mundo está dando umas loucuras por aí. Quem não tiver a palavra no seu coração pode se perder no caminho. Então vamos ficar atentos a isso, vamos começar a motivar realmente cada um de nós a termos essa palavra no coração, mas também guarda lá, leia diariamente, ela vai entrando no teu coração dia a dia. Número 6, ou melhor, Neemias 6, Neemias capítulo 6, e vamos hoje aprender como vencer um projeto. Quantos aqui entraram o ano de 2026 com grandes projetos? Levanta a mão aí, não é? Quantos aqui tem projetos aí na sua vida? Levanta a mão. Bom, então amém, todos nós aqui. Vamos aprender pela palavra hoje, tá bom? Como é que nós podemos vencer algo que Deus nos confia. O que é necessário? Neemias capítulo 6, nós vamos ler versículos 1 a 3 primeiro. E depois nós leremos o capítulo praticamente todo. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando o mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Vamos falar juntos essa parte? Estou executando uma grande obra e não posso descer. Um grande projeto e não posso descer. Vamos falar juntos? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos mais uma vez? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Pai, usa a tua palavra agora, Espírito Santo de Deus, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos, Senhor, realmente de mãos dadas contigo, viver a experiência nesse tempo da história das nossas vidas, nesse tempo da história da tua igreja, que completará 90 anos, Pai, o que é necessário para vencermos os projetos que o Senhor tem colocado diante de nós, pessoalmente, mas também, Deus, como igreja Monte Serra. Nós oramos assim, Pai, fala conosco, mova-se pela tua palavra na nossa mente e coração, e que hoje haja resoluções aqui, poderosas, sendo tomadas por pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o contexto desse livro de Neemias é importante. Eu quero dar para aqueles que não têm tanta informação sobre o livro de Neemias. Esse livro vai narrar
pelo próprio Neemias, né, a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando esse homem de Deus chamado Neemias está em Suzã, antiga capital da Pérsia, lá como copeiro do rei, homem com uma responsabilidade, uma função que era de confiança do rei. Ele era aquele que comia a comida do rei, provava do vinho do rei, e antes que o rei comesse qualquer coisa, pelo caráter, pela integridade dele. Este homem que era um homem de Judá, um homem cujos pais haviam sido sepultados em Judá, este homem cuja família estava em Judá, estava lá em Jerusalém, Israel. Ele está aqui nesse palácio, trabalhando, servindo, mas em certo momento da sua história, eu quero então te chamar a voltar para o capítulo 1, porque não é possível a gente pensar no 6, meditar no 6, sem voltar um pouquinho no capítulo 1. Volta comigo lá para o capítulo 1 e entenda isso, porque no 20º ano do reinado de Artaxerxes, então quando ele estava lá em Suzã, Neemias, chega o seu irmão Hanani com alguns outros judeus ali, e ele então tem ali um questionário. Ele vai perguntar para Hanani, o seu irmão, qual era a condição da sua família, qual era a condição do seu povo, qual era a condição da cidade de Jerusalém. Então Hanani começa a informar para Neemias qual era a realidade acerca dos judeus sobreviventes do cativeiro babilônico e da cidade de Jerusalém. Quando você olha para o texto, olha comigo, Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca, estou lendo Neemias 1, 2, tá? Acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade, sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o relato de Hanani vai falar sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a humilhação que o povo de Neemias, que o povo de Judá estava passando, se encontrava, mas também falava sobre a condição estrutural de Jerusalém. A cidade estava destruída, os muros destruídos, e as portas haviam sido destruídas e queimadas pelo fogo. Querido, o texto revela muitas coisas a partir desse relato acerca de Neemias. Eu queria que você pudesse ficar atento à reação de Neemias. Está lá no versículo 4, quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, aí ele vem com uma oração tremenda, poderosa, já aqui nesse capítulo 1, dizendo: Senhor Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Aí ele começa nessa oração a abrir o coração. E queridos, eu quero destacar algumas coisas nesse início, porque eu quero hoje abrir a sua mente sobre o caráter e o coração de um homem de Deus diante de um desafio. Porque quer você seja uma mulher, quer você seja um homem, quer você seja um adolescente aqui, ou um idoso, um adulto, amado, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, perceber momentos grandiosos de desafios que recebemos de Deus e entender como seres humanos falíveis, limitados que somos, podemos ser inspirados por Deus, por pessoas que passaram por grandes desafios, não é? E como o próprio Vitor falou, usando, não é, um dos livros que ele leu sobre mentoreamento, sendo mentoreado por Neemias hoje, pela palavra de Deus aqui, podendo entender como podemos vencer os desafios colocados por Deus na nossa vida. Agora olha só, me admira primeiro Neemias, o seu profundo interesse em saber o estado do povo e da cidade, da sua cidade. O texto começa mostrando isso. Gente, aqui tem um mapa que mostra a distância de Jerusalém para Suzã, de Suzã para Jerusalém. Olha só, nós estamos falando de 1.500 quilômetros de distância. Hoje, para você ir de Suzã para Jerusalém, você pode ir de trem, sabia? Pode ir de trem, de avião. Mas naquele tempo, querido, para ele sair de lá,
de Jerusalém, de Suzã para Jerusalém, ele teria que andar, ele teria que ir ou andando ou a cavalo. Querido, por 1.500 quilômetros, por regiões perigosas, que lhe apresentariam riscos de morte. E é neste cenário onde ele está ouvindo sobre algo que está lá do outro lado, que o coração dele é tomado por compaixão, é tomado por uma dor tremenda. A humilhação do seu povo, a realidade da sua cidade o leva a um tempo de choro, de lamento e de oração, e ele corre para Deus com esse santo descontentamento, com essa santa indignação, com essa compaixão. Amado, me chama a atenção tremendamente, porque ele estava num palácio, amado. Ele estava dentro de uma condição muito confortável, ele estava dentro de uma realidade, de uma função nobre de confiança do rei, mas isso não permite que ele fique passivo e ele fique tendo descaso ao ouvir daquela situação. Amado, como isso mexe com a minha vida, eu não sei com a tua. Esse texto, para mim, essa introdução do capítulo 1, vai mostrar a sua sensibilidade à dor e à necessidade do seu povo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que ele, nesta oração, ele é ouvido, porque Deus abre uma porta para ele. O rei observa a sua tristeza profunda. Quando você entra no capítulo 2, você vê que o rei Artaxerxes nota que ele está diferente, porque ele era um homem alegre, um homem sempre muito motivado, mas a Bíblia vai mostrar que ele está numa profunda tristeza, e o rei nota quando ele vai lhe levar o vinho, vai servir o rei. E queridos, aquela porta que se abre faz com que ele possa escancarar o seu coração para o rei, falando sobre o seu incômodo em receber a notícia da sua realidade, da sua cidade, do seu povo. Eu fiquei pensando, amados, quantos de nós aqui hoje, quantos de nós temos observado a realidade do nosso estado e da nossa cidade? Amados, eu entendo que um homem ou uma mulher de Deus que está inserido em qualquer contexto, ele não se conforma, ele não vai viver a sua vida apenas olhando para si mesmo. Ele vai ser incomodado por Deus em olhar ao seu redor e ver a realidade, o cenário, a dor, a oportunidade. Queridos, nós estamos dentro de um estado, o meu estado, o seu estado, aquele que eu tomei por ser meu, de coração, da nossa família. Querido, nós estamos dentro de uma realidade, de um estado maravilhoso, de belezas extraordinárias, de um povo amado, querido, mas um estado que do ponto de vista espiritual tem sofrido muito. Um estado que tem sido alvo de Satanás para a destruição das famílias. Nós detemos ainda hoje, como estado do Rio Grande do Sul, o estado de maior número, queridos, de suicídio do Brasil. Eu não posso ouvir isso, você não pode ouvir isso e simplesmente a gente seguir a nossa vida como se nada estivesse acontecendo do nosso lado. Eu não consigo, eu não sei se você consegue, mas eu não consigo saber que o nosso estado está entre os 3 estados brasileiros com o maior número de quebras de família, de divórcio, e achar que eu posso viver a minha vida ignorando essa realidade. Eu não me conformo com ouvir as histórias que nós temos ouvido. Não, amado. Eu quero te dizer que a minha oração hoje é que o Espírito plante no teu coração um santo descontentamento. A minha oração hoje é que Deus plante no nosso coração como igreja essa santa indignação, movido por um sentimento chamado compaixão, misericórdia. Talvez essa informação você já tenha, amado, mas o nosso estado, a nível de realidade religiosa, é um dos estados com maior pluralidade religiosa. Nós temos um recorde no Rio Grande do Sul de números de terreiros de Umbanda que é maior do que na Bahia. As pessoas estão buscando, presta atenção, buscando respostas. Eu não julgo e nem condeno no sentido de ficar julgando, condenando a ninguém, porque, querido, todos nós aqui, todos nós um dia buscamos socorro onde não tinha.
Mas presta atenção, isso denuncia algo, isso denuncia uma necessidade de coração, isso denuncia busca por respostas para a sua própria história, isso denuncia pessoas buscando alívio onde não podem encontrar. Eu entendo, assim como eu busquei muito longe de Deus, pessoas sinceramente erradas, são sinceras. Assim como eu um dia estava sincero, mas buscando onde não podia encontrar as minhas necessidades. Agora, querido, você ainda ouve o grito da dor das pessoas? Será que nós estamos vivendo no nosso estado do Rio Grande do Sul como quem essas coisas não estão acontecendo debaixo dos nossos próprios olhos? Com um colega de trabalho, pessoas estão sofrendo no nosso estado, amado. E a minha oração é que o Senhor nos desperte cada vez mais como igreja de Jesus, para que nós possamos sentir essa sensibilidade, para que eu e você possamos dizer: eu não posso continuar olhando para o meu umbigo só, eu não posso. Tem gente sofrendo, tem gente passando por lutas, por tribulação, por dores, por coisas tremendas. Amado, diante dessa santa compaixão, o rei lhe é favorável. O rei então ouve sobre o que está acontecendo em Jerusalém, e o rei então começa a conceder-lhe uma série de coisas, porque ele não tinha recurso para fazer nada, ele não tinha condições nas suas mãos para poder voltar para Jerusalém, mudar aquela realidade, mas Deus vai colocar isso nas mãos dele. Olha comigo capítulo 2, os versículos, querido, 8 a 10, quando começa a falar sobre o que o rei vai lhe entregando, e o rei começa a lhe entregar cartas de autorização para ele passar naquelas cidades, naquelas regiões perigosas, os Trans-Eufrates. E o texto diz assim: também ele me deu uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeiras para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para as residências e para a residência que iria ocupar, visto que, olha a consciência de Neemias, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Amados, Deus vai colocar todas as condições para que esse homem possa cumprir a missão que Deus tinha para que ele cumprisse. Ei, fala para a pessoa do seu lado assim, diz exatamente isso assim, ó: Deus tem tudo o que você precisa para completar a missão que Ele te deu. Fala para a pessoa que está ao teu lado isso aí. Deus tem tudo. Deus tem tudo. Deus tem tudo para você. Às vezes a gente olha para nós, presta atenção, olha aqui para mim. Às vezes a gente olha para a gente olha para o tamanho do desafio e a gente se perde. É isso mesmo, queridos. Às vezes a gente olha para a gente e olha para o tamanho do desafio, a gente se desespera. Sabe o que é desesperar? Perde a esperança. Amado, ao longo da minha história de vida, eu fui descobrindo que esse movimento de tirar os olhos de Deus e colocar em mim diante dos desafios provoca coisas tremendamente desesperadoras na minha mente e no meu coração. Você percebe para onde Neemias corre quando ele viu o desafio? Para onde ele correu, gente? Para onde, gente? Ele jejuou e ele o quê? Orou. E Deus então começa a prover. Deus começa então a agir, porque Deus tem esse plano. Deus tem. E você está aqui, amado, eu quero que você entenda que você não partirá para realizar o teu desafio com todas as coisas nas mãos. Não. Você primeiro vai ter que dizer: Senhor, eu vou. Senhor, estou aqui. Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu vou. E aí quando você dá o passo, Deus começa a se mover. Deus começa a se mover.
o passo da obediência vai nos movendo. Agora, o texto vai me mostrar que à medida que nós somos desafiados a uma missão, a um projeto que Deus coloca nas nossas mãos, Deus vai começar a reunir pessoas em torno de nós para isso. Mas também Deus vai mostrar para você que você vai ter pessoas que vão tentar entrar no meio do projeto e parar isso, impedir. Ou seja, olha só, aqui como uma espécie de clareza, de premissa para mim e para você ainda nessa introdução. Preste atenção aqui. Quando Deus coloca diante de ti e de mim um projeto, e quando se trata de um grande projeto do Senhor, que vai mudar a realidade de pessoas, meu irmão, duas premissas importantes para a gente sair com elas já. Sempre haverá pessoas interessadas a se unirem a você. Sempre haverá. Mas sempre haverá pessoas também, fale comigo, desinteressadas. Completamente desinteressadas. E no texto, Sanbalat e Tobias, eles eram os desinteressados. Olha o texto, continuando ali no versículo, capítulo 2, 8 a 10. Sanbalat, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Se tem alguém que não gosta de que a gente faça o bem, é o inimigo. Pode ter certeza, ele vai se levantar. Creia, entenda. Parte para a sua missão com essa clareza. Isso é uma realidade. Quando a gente segue o texto, chega no capítulo 3, 4, 5, nós vamos ter pelo próprio Neemias a narrativa do processo da reconstrução, a inspeção da cidade que acontece à noite, depois vem a distribuição do trabalho, você vai ver o engajamento massivo das famílias para a reconstrução do muro, você vai ver a questão da justiça social, vai ver a oposição, vai ver palavras de murmuração, acusação, reclamação, abuso, você vai ver de tudo. Você vai ver o exemplo de Neemias no meio dessa confusão. Ele e os seus se entregando com uma liderança que é inspiradora, dedicados ao trabalho, generosos, aquilo que Deus havia confiado a eles. Quando você olha para Neemias, são tantas lições tremendas pela vida dele na história do livro, mas eu quero olhar para o capítulo 6, presta atenção comigo aqui, e fazer uma fotografia. Nós vamos olhar como um recorte ali o capítulo 6, esse momento do capítulo 6, ele é muito importante para nos ensinar hoje sobre exatamente o que é necessário para que nós tenhamos vitória sobre esse projeto. Querido, esse momento é o momento, capítulo 6, versículo 1, que nós lemos ali, é o momento em que o muro já está reconstruído, mas as portas ainda não foram postas. Então olha comigo e vamos tirar aqui o que é necessário para termos vitória em um projeto que Deus nos confia. Primeiro, a gente precisa ter clareza da missão. Clareza da missão. Os versículos que lemos falam sobre isso. Eu queria reler com vocês nessa perspectiva. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, aqui presta atenção, quem eram esses três homens? Eles eram governadores de nações vizinhas, preste atenção. Na verdade você tinha ali o governador Sanbalat, que era de Samaria, que estava ali, dentro daquela realidade de Israel. Mas era uma terra que era um povo que era considerado pelos judeus desprezado. Ele era governador de Samaria. Você tem Tobias ali, que era um homem realmente de Amon, de uma outra nação, e você tinha Gesem, que era o árabe. Então esses três homens eram oficiais, eram governadores. Então você precisa entender que agora, amados, esses três homens, eles quando souberam, olha o versículo, capítulo 6, versículo 1, que os inimigos, quando esses inimigos souberam que Neemias havia reconstruído o muro, e que ainda estavam as portas, as portas sem serem colocadas, ainda que o muro não tivesse brecha nenhuma,
eles mandaram uma mensagem para Neemias e disseram assim: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E aí, para você entender um pouquinho o posicionamento, Neemias está ali em Jerusalém, e essa planície ficava a 45, 48 quilômetros de Jerusalém. Então eles querem deslocar Neemias do foco onde ele está, para tirar daquela realidade, tirar Neemias da sua missão. Mas eu quero que você olhe a resposta de Neemias. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Veja que ele não vai, ele manda mensageiros, e a resposta que Neemias manda que eles levem é a seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que parar a obra? Eu estou realizando um grande projeto. Neemias tinha clareza da sua missão. Se você está aqui nesse momento, querido, vivendo a sua realidade, o seu desafio pessoal, e talvez o seu desafio, querido, seja a sua missão, orar por alguém sem desistir. Estou aqui diante da Cíntia, né, Cíntia? Quantos anos orando pelo teu marido? 16 anos. Talvez como a Cíntia, muitos aqui estejam. Minha sogra orou pelo meu sogro 20 anos. Hoje, quando nós estamos reunidos em família, e estávamos agora em dezembro, não dá para a gente não chorar. Porque durante esses 20 anos de oração, a minha sogrinha amada, assim como meu sogro amado, porque amo muito meu sogro como um pai, a minha sogrinha amada algumas vezes ouviu uma voz dizendo: é loucura ficar aqui. Joga a toalha, esquece, não vai mudar. Essas são as vozes de Sambalate, Tobias e Gesem. São as vozes do inimigo, querido. E numa das férias, há alguns anos, quando ele fez 70 anos de idade, e ele 50 anos de casados, estávamos juntos em família. A minha sogra pegou a Martinha e a irmã mais velha, foram andar na praia. E ela começou a contar esses momentos para as duas filhas, agora adultas, casadas, com filhos, podiam ouvir. E foi ouvindo os momentos onde essas vozes cresceram de tal maneira que o pensamento delas: o melhor que eu faço mesmo é ir. Não vai dar certo. Mas Deus tinha uma missão para aquela mulher, para minha sogra. A missão que Deus tinha confiado a ela: você vai lutar pela tua família até o último dia da tua vida. Você vai lutar. Sabe, em Hebreus capítulo 11, quando a gente lê, a Bíblia diz assim, que aqueles heróis da fé, todos eles chamados de herói, olha só, eles viveram como quem iam receber a promessa. Mas a Bíblia diz que muitos deles nunca receberam. Presta atenção, deixa eu dizer, sabe o que eu creio sobre isso? Que vale a pena lutar por aquilo que Deus coloca diante de você como uma missão. Porque não é se você vai no final das contas colher necessariamente, mas é o que Deus fez em você durante a sua história de vida, por você não sair da missão que Deus colocou nas tuas mãos. E aí? Amados, você tem se perdido na jornada? A distração do texto para Neemias eram os inimigos. Talvez seja também para você. Talvez seja o recado que o inimigo esteja dando a você, de que isso você vai ter que parar. Você não vai conseguir seguir em frente. Talvez seja essa voz do inimigo tentando distrair você mais uma vez, tirar. Mas olha o que esse homem faz. Ele manda uma mensagem dizendo: eu não vou descer para aí não, porque eu tenho uma missão. Eu tenho clareza que Deus colocou uma missão nas minhas mãos e eu não vou sair dela. Como igreja nós recebemos de Deus uma responsabilidade imensa, queridos.
Nós estamos como igreja cooperando com a edificação de uma igreja forte e relevante na cidade de Porto Alegre, não é? E aí vamos para a Zona Sul, vamos para Vale dos Sinos, vamos para a Igrejinha, vamos para Gravataí, vamos para Santa Cruz, vamos para onde Deus mandar a gente, sem contar fora do Brasil e mundo, como nós já estamos, né? Lá em Cuba, plantando 50 igrejas em Cuba. Preste atenção aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você e eu não podemos perder o foco da missão que Deus colocou na nossa vida. Nós não podemos. Dia 9 de março de 2001, eu e Martim estávamos de joelhos, em Curitiba. Nós havíamos sido aprovados para ir para a África. 9 de janeiro de 2001. Nós estávamos de joelho numa madrugada, era 1h30 da madrugada. Nós estávamos de joelho na nossa cama, orando, perguntando a Deus o que Ele tinha para nós, porque nós tínhamos sido aprovados para ir para a África pela Junta de Missões Mundiais. Só precisávamos ir ao Rio de Janeiro fazer o nosso exame psicológico, só isso, mas já tínhamos sido aprovados, já tínhamos recebido a bênção da Convenção Batista Brasileira pela Junta de Missões Mundiais. E queridos, nosso pastor tinha nos preparado por 5 anos para aquilo. E quando nós viemos então aqui a Monte Serra, em outubro do ano anterior de 2000, para um retiro em Gramado, ali Deus começou a mexer o nosso coração de que Ele ia movimentar a nossa história de vida. Movimentar, Ele ia mexer. Gente, você não tem noção do que foi eu e Martinha em oração, falando com o Papai do Céu sobre esse projeto que eu nutria desde menino e ela também desde menina. Mas nós não tínhamos noção, porque a Bíblia diz o quê? Que o homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Você está fazendo plano para a tua vida? Que bom, porque a Bíblia diz que o homem faz plano, Ele nos dá capacidade e inteligência para isso. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todo homem e uma mulher de Deus, toda pessoa que ama Jesus precisa fazer os seus planos, mas Ele está aqui, Deus. Se o Senhor tem um outro plano que não é esse aqui, porque o que eu quero viver é o teu plano. E aquele dia, quando a gente ora sobre isso, o Senhor fala com o nosso coração e nos dá uma revelação, nos dá uma palavra bíblica. E Ele diz: é alegria, vocês vão sair daqui e vão para o Rio Grande do Sul. E Ele começa a falar ao nosso coração: e vocês serão guiados em paz, e os montes outeiros exclamarão diante de vocês. E Deus começa a falar sobre a autoridade. Vocês não têm, mas eu vou dar autoridade. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste, no lugar de roseiras bravas a murta. Isso será para a glória do meu nome. Não tem nada a ver com vocês, é para a glória do nome de Jesus, do meu nome, como um sinal eterno que nunca mais vai se apagar. Quando Deus fala, abre aquela visão para nós, naquela madrugada, 9 de janeiro de 2001. O nosso coração só tem uma coisa a fazer. Só uma coisa a fazer. Chamamos o nosso pastor e dissemos para ele: pastor, aquilo que nós planejamos por 5 anos, Deus mudou. Tão curioso essa história, porque Deus já tinha falado com o pastor Pascoal isso. Pascoal Piragini. Quando nós descemos do ônibus aqui, lá em Curitiba, vindo aqui e sendo perguntado por que não Rio Grande do Sul e por que África? E nós dissemos: porque Deus nunca chamou a gente para Rio Grande do Sul. Só por isso. Aí a pergunta que veio foi: mas e se Deus chamar vocês? Aí nós, naquela nossa juventude de 28, 29 anos, virei assim, eu já saí na frente. Não, mas Deus não vai chamar, já chamou para a África. Esquece. Quem somos nós, né? Como se nós fôssemos dando para Deus as dicas de o que Ele tem que fazer com a gente. E naquele processo, no ônibus, voltando, chegando em Curitiba, o Espírito faz a pergunta para nós: mas vem cá, e se eu quiser levar vocês para o Rio Grande do Sul, como é que vai ser? Aí eu olho para a Martinha assim, né? E, pô, mas que pergunta daquela pessoa lá, né? Aí a Martinha: pois é, que pergunta, mas nosso chamado é para a África, né? Eu falei: sim, o chamado de Deus nosso é para ir para a África, servir ao Senhor lá na África. Aí quando a gente fala assim, o nosso chamado é a África, nós olhamos um para o outro, na mesma hora o Espírito nos constrangeu e fez a pergunta: como nosso chamado? O chamado é de quem? Meu ou é de vocês? Fala para a pessoa do teu lado aí: o chamado é Ele que faz, e é dele. Fala: não é teu não. Fala: não se apropria do chamado de Deus não, porque o chamado é de Deus e Ele muda como Ele quer. E naquela hora, nós fizemos uma oração dentro do ônibus. A oração foi: Deus, o chamado realmente é teu, não é nosso.
E queridos, deixa eu dizer, ao longo desses 25 anos, o maior desafio meu e da Marta foi nós mantermos o foco na missão. Manter o foco na missão. Ter clareza, tem uma palavra, tem uma revelação. Deus está edificando uma igreja para a glória do seu nome nesse estado. Nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja de Jesus nessa cidade. Não é sobre a placa Monte Serra, é sobre o corpo de Cristo nessa cidade, é sobre a igreja de Cristo nesse estado. É o compromisso com uma missão colocada por Deus. Amado, você não pode arredar o pé, a não ser que Deus chegue para você e diga: agora sim, eu estou te autorizando a sair daqui. Completou a missão que eu tinha. Fala para a pessoa: não arreda o pé se Deus não falar para você que acabou a sua missão. Amém? Estou bem nordestino hoje, né? A via nordestina vem, não adianta. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que você precisa ter clareza da importância da missão. Mas não é a mesma coisa? Não, presta atenção. Igreja, presta atenção. Deus nos deu uma missão. Nós demos um passo de fé de comprar um terreno. Presta atenção, nós estamos sim numa missão que ela envolve recurso financeiro, comprar uma propriedade que será uma expansão. Agora presta atenção, a missão é essa, mas a importância é o que está por trás da missão. Deixa eu te falar, nunca foi sobre, amado, um terreno. Não é sobre isso. Querido, é sobre olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso estado, ver as oportunidades que nós temos nesse estado tremendo, querido, de abençoar esse estado e dizer: Senhor, nós vamos dar as mãos ao teu projeto, junto com as outras igrejas desse estado, para que nós possamos ser referência de bênção sobre essa cidade, abençoando da criança ao idoso esse estado, para a glória do seu nome. Amado, é sobre isso. Ore, dentro daquele espaço lá que você viu, querido, nós vamos, se Deus assim permitir, querido, nós vamos construir o nosso seminário lá. Será um seminário que será uma parceria com o seminário americano, e nós estamos fazendo esse seminário com o olhar de abençoar Uruguai, Paraguai, Argentina. Hoje nós não temos um seminário com bacharel em teologia, como Deus está nos dando a oportunidade de fazer neste lugar. Lá nesse lugar, nós passamos a semana passada, presta atenção, já tem 4 meses, nós estamos conversando sobre a possibilidade de construir uma escola lá dentro, com princípios cristãos, dentro dessa base de expansão. Passamos semana passada 58 minutos conversando com pessoas que estão engajadas na educação do Brasil, querido. Preste atenção, dizendo assim: Técio, Martinha, Deus colocou no nosso coração que o próximo lugar onde nós precisávamos entrar era em Porto Alegre, pela realidade espiritual, por ver o que está acontecendo dentro das escolas, dentro das faculdades. Deus está fazendo uma coisa tremenda. Amanhã eu e Martinho estaremos embarcando para Nashville, para um tempo com a Every Nation lá em Nashville, porque eles convidaram a nossa igreja, escolheram o Rio Grande do Sul para ser a próxima cidade, no próximo país, onde eles estarão plantando mais uma igreja entre universitários. Só para você entender, querido, só para você entender, a Every Nation já plantou em 84 nações igrejas, a partir de universidades. E eles estavam orando pelo Brasil, e a primeira capital do Brasil onde eles vão plantar é aqui, e convidaram a Monte Serra para ser parceira nisso. Eu agradeço a Deus porque 3 famílias desta igreja, a igreja não está fazendo investimento financeiro para essa viagem, 3 famílias da igreja estão nos enviando para esse encontro lá, com o Ficre, com o Steve Morris, Steve Murrow, são vários homens de Deus, né? Steve Murrow, e com o Rice, para pensar estrategicamente a plantação da igreja aqui na capital de Porto Alegre, a partir das universidades. Aquele povo que fez aquele filme Deus Não Está Morto, que tem um livro Deus Não Está Morto, é para lá que a gente está indo, amanhã à noite. Amados, então Deus está se movimentando. Por quê? Porque há uma importância por trás da missão. Quando Deus te manda fazer algo, presta atenção,
não é sobre o que você vai fazer. É sobre as pessoas que serão tocadas e ministradas a partir daquilo que Deus está te mandando levantar. É sobre uma dor que Ele quer atender. É sobre uma condição de humilhação que estava lá em Jerusalém. Os muros de Jerusalém, preste atenção, queridos, eles eram parte da história daquela cidade. Sim, eram, porque protegiam o povo dos inimigos. Mas o que Deus estava preocupado com Jerusalém, que havia voltado do cativeiro e reconstruído o templo, era que voltasse ao centro daquele povo a adoração. Era sobre isso. Deus estava preocupado em levar o povo de volta a Ele, e que isso fosse mantido, e que não mais os povos inimigos pudessem destruir o templo. Havia uma realidade espiritual de importância por trás dos muros que seriam reconstruídos. Igreja, presta atenção aqui, como a gente precisa entender e ter clareza da importância da missão. Eu e Martinha tivemos o privilégio, alguns pastores aqui, alguns líderes, de visitar a Coreia por 2 vezes. E quando visitamos a Coreia, nós chegamos à noite na Coreia. E quando nós chegamos, olhando para o lado, para Seul, queridos, eu fui tremendamente impactado. Eram muitas cruzes de neon naquela cidade, mas eram muitas, incontáveis. E aquelas estruturas físicas, elas mandavam uma mensagem, um recado. A mensagem que mandava por trás de cada uma daquelas cruzes era que o povo de Deus e a bênção de Deus estava sobre aquela cidade a partir da igreja de Cristo Jesus. Amém? Presta atenção. Depois nós fomos à China, numa visita missionária, e quando chegamos à China, e depois Tailândia, era incrível andar na cidade e perceber os templos budistas, os altares nas frentes das casas, preste atenção, verdadeiros monumentos. Nas casas, especialmente lá na Tailândia, eram feitos altares com investimentos altíssimos na frente da casa. Queridos, quando a gente andava na cidade, cada uma daquelas estruturas religiosas, preste atenção, elas mandavam um recado, elas comunicavam algo no mundo espiritual, no invisível. O que aquelas imagens, o que aqueles templos estavam dizendo é que ali havia um povo que se dobrava diante desses deuses, falsos deuses. Preste atenção, querido, preste atenção. Você já percebeu como o nosso estado é pobre a nível de estruturas que comunicam a presença do povo de Deus aqui, sim ou não? Mas você já percebeu como nosso estado tem presenças de estruturas, de terreiros, centros espíritas? Sabe o que isso indica para nós? Precisa dizer algo para nós. Elas estão comunicando sobre a realidade espiritual do nosso povo. E o que eu creio, para a glória de Deus, preste atenção. Quando a gente anda nessa cidade, você vê status, nosso estado, gente, status de memórias a pessoas, a cultura, a Iemanjá, a isso e aquilo. Presta atenção, você não está entendendo. Não é sobre uma estrutura, não é sobre isso. É sobre o que tudo isso vai trazer de informação espiritual para um estado. Eu creio, amado. Temos tido reuniões com pastores da nossa cidade. E queridos, Deus está fazendo um movimento no nosso estado. E Deus está levantando estruturas espirituais que vão abençoar essa cidade e que vão marcar a presença de um povo que se dobra ao Deus verdadeiro para trazer bênção sobre um estado inteiro que só Jesus pode oferecer. Você consegue entender? Nós não estamos falando aqui sobre pagar um terreno, querido. Quando nós estamos entrando num projeto desse tamanho, nós temos que ter clareza da importância. Olha só, capítulo 6, versículo 1 a 3, quando ele diz assim, estou executando o quê? Ele fala o quê? Fale comigo, um grande projeto. Você acha que o grande projeto era os muros? Você realmente acha? Não, querido. O grande projeto era o impacto espiritual sobre aquela nação, daqueles muros reconstruídos.
E você vai ver no final dessa história, esses muros reconstruídos simbolizavam a presença de um Deus que estava sobre aquele povo, lutando por aquele povo, batalhando com aquele povo, vencendo com aquele povo. É uma mensagem espiritual, amado. Estou executando um grande projeto. Ei, você tem clareza da importância do que está nas suas mãos? Você tem clareza? Amado, de verdade, você precisa ter clareza da importância do que Deus está querendo fazer pela sua vida, querendo fazer pela Igreja Batista Monte Serra nesse estado. Terceiro lugar, se é importante, terá oposição e resistência. Então você tem que ter clareza de que isso fará parte. O texto diz então que Sambalat e Gesem mandaram aquela mensagem. Mas queridos, eu queria que você observasse o versículo 4, porque eles não pararam. Olha lá no versículo 4, diz assim: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Olha só, que coisa incrível. Quando nós nos levantamos para dar as mãos a Deus para uma grande missão, o inimigo não vai desistir. Ele vai tentar de todas as maneiras, ele vai tramar o mal, como o próprio Neemias falou, né? E você não vai poder sair da sua missão, porque ela é muito importante. Mas você precisa saber o que fazer. E Neemias me indica o que fazer. O texto diz que as mesmas 4 vezes que o inimigo vem até ele, chamando para aquela conversa, ele manda a mesma resposta as 4 vezes. Para mim há uma consistência na vida desse homem de Deus diante da oposição. Por quê? Porque ele sabia a importância da missão. E ele começa a entender que ele está diante de opositores, de resistências tremendas. Querido, o inimigo fará de tudo para que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e nas suas mãos seja parado, seja paralisado. Ele fará de tudo. Sabe por que ele fará de tudo? Porque ele sabe que se você cumprir a missão que Deus colocou nas suas mãos, o poder de Deus será revelado sobre a tua casa. O poder de Deus será revelado sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, sobre aquilo que Deus confiou, sobre a cidade, querido. Por isso o inimigo vai lutar de todas as maneiras. Eu creio, amado, falando da nossa realidade como igreja, há tanta gente precisando de libertação, de cura espiritual, física, emocional, de terem os olhos abertos, encontrarem direção, sentir alívio, sentir libertação, sentir descanso, restauração. Só Jesus pode oferecer isso. Eu me lembro com os meus 22 anos então, quando eu estava lá na minha história toda, vivendo a minha crise eu ficava numa crise, o que é trabalho, o que é emprego, o que é vocação. A minha cabeça dava um nó, Leandro, ainda nesses temas, eu ficava tentando encontrar. E eu queria, na verdade, o que eu queria era dizer: Senhor, eu quero gastar os meus anos vivendo o que o Senhor me criou para fazer. Era isso, a minha busca era essa. Eu não queria mesmo, né? Realmente apenas prosperar financeiramente, porque meu pai plantou na minha mente, da Joyce, do meu irmão, plantou com minha mãe, dizendo o seguinte: queridos, presta atenção, vocês não vão acordar a vida de vocês para trabalhar 40, 50, 60 anos para ganhar dinheiro. Isso é pobre. E eu pensava na minha cabeça como jovem: mas eu quero dinheiro. Todo jovem pensa isso, né? Mas eu quero a minha estabilidade financeira. Mas aí ele plantava o que ele queria dizer: Deus tem uma missão para vocês. E se vocês se dedicarem a essa missão com excelência, com integridade, com caráter, com fidelidade, ei, presta atenção, não vai faltar nada financeiramente para a vida de vocês. Não corre atrás de dinheiro, corra atrás da vocação, da missão, porque a provisão acompanha quem vive a missão apaixonadamente. Tenho 54 anos de vida, mas me lembro lá naquele momento,
que essas coisas... E eu me preparando para fazer concurso público, fazendo economia no último ano, trabalhando em banco, sendo preparado para ser subgerente. No meio daquilo tudo, Deus não descende do meu tempo, né? Não descende, nosso, que foi lá em Brasília, jovens do Brasil inteiro lá. Naquele momento, sendo ministrado pelas bandas, pelos pastores, Deus queima o meu coração e diz: filho, rasga o teu projeto de vida, rasga tudo isso. E meu plano estava todo bem feito. Estava indo bem, e estava indo bem mesmo, glória a Deus, eu estava prosperando financeiramente, né? Na área do esporte, eu já era atleta da seleção brasiliense, sido convocado para a seleção brasileira, eu estava dentro daquele, eu vou fazer uma academia de karatê gospel, eu vou tirar aqueles altares, vou botar versículos, eu estava com a minha cabeça toda assim, gente. E Deus fala assim: me dá isso aí, eu tenho uma coisa que você nem imagina. E deixando claro que ter uma academia gospel é muito legal. Não era sobre isso. Era sobre a vocação. Era sobre o projeto. Era sobre isso. E queridos, quando eu estou no ônibus, indo para o meu trabalho, eu tinha falado com o meu chefe sobre isso, e ele disse assim: cara, esquece essas coisas. E eu falei para ele: olha, dá para a gente fazer um acordo, eu vou mudar de Brasília, eu vou atrás da visão que Deus tem. Ele falou: rapaz, isso é impossível. Aquele impossível gritava dentro de mim assim: ah, então pronto, teste, se agarre a isso aí, porque eu sou Deus do impossível. Eu amo essas coisas que dizem: isso é impossível, porque... E aí eu estou meditando em Marcos, e Deus fala assim comigo. Eu entro no ônibus, eu lia, eram 50 minutos para o trabalho, e eu levava a minha Bíblia. Eu ia fazendo o meu devocional ali. E naquele dia eu falei: Deus, eu quero uma palavra rema do Senhor, você pode falar comigo? Para onde eu posso ir na tua palavra? E Deus falou no meu coração, o Espírito falou: fique no que você está lendo. Eu estava em Marcos 9, fui para Marcos 10. Olha essa palavra. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, né? E o Pedrão então saiu: Deus, nós deixamos tudo para seguir você. Diferente desse jovem rico aí, que é a única história na Bíblia onde alguém foi chamado para seguir Jesus e não foi por causa do amor às riquezas. Nós não. Pedrão fala: eu vou seguir, vou deixar tudo. Então Pedro começa a dizer isso. E Jesus responde para Pedro: como isso é precioso. Ele fala: eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, do Evangelho. Por causa de quem? De Jesus. Por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles o quê? Fala comigo, com eles o quê? Você sabe que lendo naquele ônibus, naquele dia, eu comecei a chorar, porque Deus estava dizendo: deixa o seu pai, deixa a sua mãe, deixa a igreja, deixa os amigos, pode deixar tudo. Eu que estou te chamando para isso. Vou te levar para um novo tempo, uma nova camada. E era em Curitiba, e naquele momento Deus fala: eu vou te dar paz, irmãos, filhos, eu vou acrescentar. É bonito isso no reino, né? Porque andar com Jesus é um processo sempre de multiplicação, né? Não tem adição, é multiplicação. Olha para o texto aí, o texto está dizendo isso: eu vou te dar 100 vezes mais isso é multiplicação, gente. Isso é multiplicação. E eu posso dizer hoje, com 30 anos de ministério com a Martinha, que ele tem feito exatamente isso, acrescentado na nossa vida. Agora eu lembro bem que o Senhor me chamou a atenção. Com o quê? Com o quê? Perseguições. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: seguir a missão de Deus envolve enfrentar obstáculos. Fala aí, fala para ele: oposição, resistência, envolve. E a gente não pode ir iludido para isso. Mas o quarto princípio desse texto é que por conta disso a gente pode perder o foco, e é preciso manter o foco. O versículo 5 a 7 mostra isso, olha lá.
Olha só o versículo 5. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança. E ele diz: não, nós vamos parar esse cara. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações. E Gesem disse que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que Deus colocar diante de você uma missão, Satanás, querido, não vai desistir fácil. E ele vai usar suas armas principais para parar você. Sabe qual é? A mentira. Fale comigo, a mentira. Fale comigo, a confusão. Ele vai tentar gerar confusão. E a intimidação. Fale comigo, intimidação. Observe, você observou o texto, como eles começam? Dizem entre as nações. Bom, primeiro, que quando você usa o coletivo, né? Estão dizendo nas nações. Você pode dizer que isso significa duas pessoas disseram, certo? E duas nações. Sim ou não, gente? Mas na cabeça de quem está enfrentando o desafio, presta atenção. Quando você usa esse tipo de palavra, estão dizendo por aí. Algumas pessoas falaram. Olha, eu tenho ouvido algumas pessoas. Quando a gente ouve esse tipo de coisa, quem está do lado de cá no desafio, sabe como é que ele pensa? Ele não pensa em 2 ou 3, ele pensa que são 100 pessoas. São 1000, que ao invés de 2 nações, são 100 nações. Presta atenção, ouça o que eu vou dizer. Receba isso como uma palavra de amor e cuidado de Deus para com a nossa igreja. Se tem uma coisa mais estratégia do inimigo para gerar confusão no meio de uma empresa, no meio de uma família, no meio de uma igreja, é esse tal do dizem, esse tal do algumas pessoas pensaram, falar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem nos guardado na unidade desta igreja, na liderança dessa igreja, caminhando quase 20 anos com a equipe pastoral. Sabe por quê? Porque nós fizemos algumas alianças, e uma delas, sabe qual foi? Nós nunca vamos usar disseram, dizem, não, nós vamos chegar em uma reunião, nós vamos dizer: olha, 2 pessoas me procuraram para falar sobre isso. Será que a gente não deve orar sobre esse assunto? Você não acha que isso faz mais sentido para a unidade da igreja? Sim ou não? Para a unidade de uma célula? Sim ou não? Para a unidade da sua casa, de uma empresa, de uma equipe. Amado, deixa eu te dizer, essa é uma das principais estratégias do inimigo. É usar esse dizem, muitas pessoas. Vamos fazer uma aliança com Deus. Nós estamos num momento, querido, tão importante do reino de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos num momento muito importante da tua família, da tua casa. Vamos fazer uma aliança. Dá nome. E se você não puder dar o nome, dá um número preciso. Olha, 3 pessoas me procuram. O que você acha? Vamos combinar isso, igreja? Amém? Amém, igreja? Para que a gente guarde a unidade. E quando alguém falar sobre isso, querido, ele sempre tem um reforço. É incrível. Diz entre as nações. E também Gesem diz. É uma desgraça isso, gente. Isso é risco. E eu quero alertar a igreja sobre isso, porque nós precisamos cuidar. E, amado, abra um parênteses para dizer com todas as letras: não é que eu esteja ouvindo alguma coisa sobre isso, não. Do contrário, o que eu tenho ouvido são pessoas ligando, conversando, dizendo: pastor, estamos orando, gente, estamos lutando, gente, nós vamos... É sobre isso, presta atenção. Mas é só um alerta, porque o inimigo gosta de entrar em momentos de desafio. E esse texto está revelando isso. E aqui você vê mentira, vê intimidação. Se você tem enfrentado isso lá na sua empresa, lá na sua equipe, fique atento, porque o objetivo do inimigo é tirar você do foco por meio desses ataques. Não deixe, mantenha o foco diante do ataque do inimigo. Em quinto lugar, tenha clareza, querido, que confusão a gente discerne espiritualmente. Observa o texto.
Eu quero que você observe a postura de Neemias diante daquela confusão que tenta ser levantado. Versículo 8 e 9. Olha só como ele vai dizer: eu lhes mandei essa resposta. Nada disso que vocês estão dizendo está acontecendo. É pura invenção. Esse homem de Deus tem discernimento. Ele diz: na verdade eles estavam todos tentando intimidar-me, pensando que eles serão enfraquecidos e não vão concluir a obra. Aí o texto diz: eu porém orei pedindo, Deus fortalece as minhas mãos. Meu querido, agora observe o versículo 10 a 13. No capítulo 6, versículo 10 a 13, Sambalate e Tobias contratam um profeta para mentir para Neemias. E o texto diz que um dia ele foi à casa de Semaías, que era esse profeta, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse: vamos encontrar-nos. Quem disse? O profeta, esse falso profeta aí. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhes respondi. Olha o discernimento desse homem diante da confusão. Eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado. Olha o discernimento aqui. E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha só que detalhe importante do texto aqui. Note a importância do discernimento espiritual para vencer a confusão no meio do projeto. Percebi que Deus não o havia enviado. Era a armação de Tobias e Sambalate. Ouça aqui, querido. Na execução de um grande projeto está em jogo mais do que o projeto. Está em jogo a sua coragem. Neemias diz: eu não vou fugir. Interessante que Sambalate e Tobias foi bem estratégico. Foge para o templo, leva ele para o templo. Só tem um detalhe: ele não era sacerdote. Se ele fosse para o templo sem ser um sacerdote, querido, entrar no templo, abrir as portas do templo, se ele fizesse isso, ele seria reprovado pela lei divina, e por isso ele seria difamado e desacreditado. Então Deus dá discernimento para ele. Por quê, queridos? Na execução desse projeto está em jogo o respeito, a sua credibilidade, a confiança, porque o inimigo, o que ele mais gosta é de desacreditar e difamar você quando você está com o projeto de Deus em execução. E se ele não conseguir parar você desacreditando, ou melhor, intimidando você, é o que ele vai tentar fazer. É desacreditar você, é descredibilizar você. Mas Neemias tinha clareza, e aqui você vai ver o que ele fez. Olha comigo, diante daquele discernimento, você vai ver que este homem, ele clama a Deus. Por quê? Porque aquilo tudo começa a ficar pesado. E aí a gente vai descobrir, querido, que no meio de um grande projeto, nós vamos enfraquecer. Não vai ter momento que nós vamos pensar em desistir. E é nesse momento, versículo 9 aqui, o sexto princípio, que nós vamos ver Neemias, este homem de Deus, clamando a Deus por força. Olha o que ele diz lá. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece, Senhor, agora, Pai, agora as minhas mãos. Lembra-te, versículo 14, o que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também de Noadia, daquela profetisa, dos falsos profetas tentando mentir. Lembra de todos eles, amado, presta atenção. Quando eu olho para Neemias, eu digo assim: uau! Todos nós, sem exceção aqui nesse auditório, homens e mulheres de Deus, dentro de uma visão de Deus, de um projeto de Deus, vão passar por momentos de fraqueza. Sim ou não? Quantos aqui num grande projeto já sentiram: eu vou desistir? Levanta a mão aí. Levanta a mão.
Queridos, esses momentos eles batem o nosso coração, eles tocam o nosso coração. E eu entendo, disse que recentemente uma pessoa me procurou e falou: pastor, você já está tomando o seu remedinho para dormir? Aí eu, como assim? Eu falei: não, porque 15 milhões, pastor, é uma loucura. Você deve estar tomando remedinho para dormir. Eu falei para ele assim: amado, eu, assim, com toda a humildade, todo o meu coração, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não perdi nenhuma noite de sono desde que nós demos esse passo. Nenhuma noite de sono. Graças a Deus, tenho dormido em paz. Agora preste atenção, preste bem atenção. Outro momento, outras semanas, falei para esse homem, né? Eu falei: o meu remedinho, deixa eu te dizer como tem sido. Falei para ele isso. Quando a minha cabeça começa a vir os medos, as inseguranças, eu vou lá para o meu Getsemane, lá em casa, eu me ajoelho e eu começo a abrir o meu coração para Deus. Eu começo a derramar para Ele minhas preocupações, minhas inseguranças. Sabe por quê, queridos? Eu tenho noção do tamanho da responsabilidade que está diante do passo que a gente deu. E por isso não tem um momento que eu me desligue desse desafio que está diante de nós. Mas, nesse momento de preocupação que começa a tomar a minha mente, eu vou para lá, e eu começo a orar e falo: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou agora inseguro. Deus, eu começo a falar para Deus. Gente, é algo extraordinário. Parece que toda aquela treva começa a sair de mim pela oração, e o Espírito começa a ministrar na minha vida. Eu saio daí, me levanto, eu pego a palavra e sento na minha mesa e eu começo a ler a palavra e diz: Deus, agora enche o meu coração. E o Senhor começa a transbordar e eu saio daquele lugar, querido, cheio da graça e do poder para mais um dia. Deixa eu dizer, se você já sentiu isso, como Neemias, você é gente como eu. Amém? Tem hora que a gente acha que não vai conseguir. Tem hora que a gente pensa: não vai dar certo. Sim, tem. Eu lembro que eu estava agora, nós saímos, uma família nos cedeu um apartamento em Floripa ali por 5 dias. Nós saímos, pegamos as meninas em Camboriú, descendo do Descende, fomos para Florianópolis, ficamos de segunda a sexta. Voltei com a Martinha, as meninas, sexta-feira, saímos de lá 11 da noite. E num desses momentos eu entrei no mar, que estava uma piscina. Eu fui entrando, adentrando, e o mar estava por aqui, água cristalina, e ali eu comecei a adorar, a louvar o Senhor, olhando para os montes ao redor, olhando para aquela beleza extraordinária. Havia uma combinação que era uma própria visita de Deus a mim naquele lugar. E ali eu comecei a derramar o meu coração para o Pai. Derramar o meu coração para o Pai, derramar o meu coração para o Pai. Diante desse momento que estamos, entendendo que é isso que Neemias ensina, você tem que saber para onde você está correndo nesses momentos. E naquele momento de me derramar, eu ouço uma voz me fazendo uma pergunta só. Uma pergunta: Teste, eu quero te fazer uma pergunta, meu filho. E ali eu estou num momento tão profundo com Deus, e a pergunta que me vem: o que são 15 milhões para mim, meu filho? A pergunta só foi essa. O que são 15 milhões para mim, Teste? Me responda agora. Me responda, meu filho. O que são 15 milhões para mim, meu filho? Amado, aquela pergunta me constrangeu, porque naquele momento Deus me fez entender que eu não estava olhando para Ele. A minha crise, toda vez que eu entro, que você entrar em crise diante do desafio, é porque você tirou os olhos dele e colocou no desafio. É isso, é o deslocamento do olhar. Você olha para você olha para o desafio, você se perde, você precisa manter os olhos nele. E naquele momento Deus fala para mim: claro, meu filho, me responda, eu quero que você me responda. E Deus chamava uma declaração minha de fé. E eu faço uma declaração para o meu Deus ali: Deus, isso não é nada para o Senhor, isso não é nada, isso é muito para mim, por isso que eu estou aqui. E com meu coração, Deus, meu filho, isso não é nada para mim. Agora, se você não entender isso,
para dizer para o meu povo lá na Monte Serra: aí, igreja, eu quero saber o que é 15 milhões, o que são 15 milhões para a nossa igreja. Ei, igreja, o que são 15 milhões para nós? O que são, queridos? Presta atenção. Você consegue entender que isso não é nada, porque Deus está falando é de uma visão, não é de um terreno, não é sobre coisas, não é sobre dinheiro, é sobre um projeto de amor para esse estado, que Deus tem derramado para a igreja de Jesus nesse estado, a qual parte disso envolve você e eu. Eu vou perguntar para a igreja: o que são 15 milhões para Deus? Você pode dar um grito bem alto? Nada, nada, nada. Agora hoje de manhã uma pessoa me chamou ali, orou comigo pela ida para Nashville, e ela falou assim: pastor, Deus está me falando que Ele vai mandar recurso de fora. Eu disse no meu espírito algo. Eu disse no meu espírito algo. Deus, eu disse para o Senhor isso. Deus, eu quero te pedir uma coisa. O Senhor pode mandar de todos os lugares da terra recurso para nós, mas eu só te peço uma coisa: não manda recurso para nós, porque a nossa igreja não foi liberal, não foi generosa. Não tira, Senhor, o privilégio da nossa igreja. Não tira. Meu amado, eu quero pedir a essa igreja que você não dê mais do que você pode, amém? Mas que você não retenha nada do que você deve dar, porque Deus vai mandar recurso de fora para nós se Ele quiser, sim, mas diante da fidelidade nossa a Ele, não diante da nossa infidelidade. Essa foi a minha oração para Deus. Agora Ele vai resolver, né? Porque Ele quer Deus, Ele que vai resolver. Na minha limitação foi minha oração, porque eu quero ter o privilégio. Eu acho que o privilégio é seu, é meu, é nosso. É de um povo que está nessa terra, é um povo que tem compaixão pelo povo dessa terra. É um povo que ama o seu povo. É um povo que tem compaixão de um estado cujos muros caíram, estão sendo reconstruídos pela igreja ao longo da sua história, mas que ainda tem muitas portas a serem postas, e é você e eu que Deus levantou para isso. Eu creio nisso. O que mais nós precisamos aprender? Eu quero terminar com isso, presta atenção. As duas orações que Neemias fez nesse capítulo 6 me chamam a atenção. Preste atenção bem. A primeira é: fortalece as minhas mãos. A segunda oração é: Deus, lembra-te de Tobias, de Sambalate, da profetisa Noadia e os demais profetas que estão tentando intimidar-me. Essas duas orações revelam que Neemias, preste bem atenção no que vou dizer, sabia o caminho da sua vitória. A oração dele não era sobre o que ele precisava. A oração dele era de quem ele precisava. Quando ele corre para Deus em oração, ele está dizendo: Senhor, eu sei de quem virá a minha vitória. É do Senhor. E as duas orações dele são: primeiro, fortalece as minhas mãos. Agora, você está aqui, querido, está sem força, comece a fazer essa oração onde você está aí. Deus, fortalece, me fortalece agora, eu preciso do Senhor, Pai. Eu não estou bem não, eu estou precisando da Tua mão sobre mim. Mas a segunda oração dele, quando ele diz: lembra-te de Tobias, Gesem, da Noadia, ele está dizendo: Senhor, entra na história aqui, entra e intervenha diante dos inimigos. Entra na história. Entra na história. Faz essa oração para Deus. Para mim esse é o sétimo e último princípio. Ter clareza que é a oração a arma definitiva da minha e da sua vitória. É isso. Pede a Deus hoje força. Pede a Deus intervenção.
Você já descobriu, não é sobre o que você precisa, é sobre de quem você precisa. Vai lá para o seu quarto secreto, dobra o teu joelho e começa a falar com Ele. Jesus fazia isso, querido. No meio daquele cenário de Ele produzindo para o Pai, vinham as pressões, Ele logo saía, ia para o Pai, começava a orar ao Pai, e ali Ele ficava, madrugada orava, acordava muito cedo e orar, porque Ele sabia que permanecer no Pai era o segredo para a sua vitória. Toda a missão de Jesus só seria cumprida se Ele estivesse na presença do Pai. E na presença do Pai Ele saía, começava a curar, começava a expulsar demônios. Na presença do Pai Ele produzia aquilo que o Pai tinha enviado Ele para fazer. Ele pregava, Ele ensinava, Ele expulsava demônios e Ele curava. Fale comigo, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus expulsava demônios e Jesus curava. Fala para o teu irmão agora isso. Isso é o ministério que Deus tem para ti. Fala para o teu irmão isso. Você sabia que é isso que Jesus ungiu? Ungiu a mim e a você como discípulo para pregar o Evangelho? Foi. Ele ungiu você para pregar o Evangelho, para ensinar o novo discípulo na jornada. Ele ungiu você para expulsar demônios. Ele ungiu você, querido, para curar enfermos no poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero terminar. A minha conclusão é o resultado do projeto. Olha o versículo 3 comigo. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Deus fez, por meio de um homem que era copeiro, que estava lá do outro lado, a 1.500 quilômetros de distância, porque esse homem viveu esse processo extraordinário. Ele teve clareza da missão, ele teve clareza da importância da missão, ele teve clareza da oposição e resistência, ele manteve o foco diante dos ataques, ele teve clareza que no meio da confusão ele precisaria de discernimento, ele teve clareza que haveria momentos de fraqueza e dúvida, mas ele teve clareza absoluta que pela oração Deus cumpriria a missão através da vida dele. Para mim me encanta o resultado. Olha comigo versículo 16 e 17. O resultado foi um grande testemunho do poder de Deus para os inimigos e nações vizinhas. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você consegue ver nesse texto, especificamente nesse texto, a razão principal dos muros? Qual era? Que as nações que não conheciam a Deus pudessem testemunhar o poder de Deus, do Deus único e verdadeiro, que daria vitória à nação de Israel. Eu creio nisso, amados. Eu creio absolutamente nisso. Deus tem algo muito maior por detrás do seu desafio. Deus tem algo muito maior, Ele está construindo por detrás do desafio da compra deste terreno para a Igreja Monte Serra. Deus tem algo muito maior por detrás de tudo isso. Eu creio, queridos, que Deus usará mais uma vez esta igreja na história dessa cidade. Usará a sua vida, usará a sua casa, usará os meus bens, os seus bens, usará nossos dons, nossos talentos, para sermos uma influência transformadora numa cidade onde os muros caíram e as portas precisam ser recolocadas nos lugares. Espiritualmente, Deus tem isso para você. Feche os teus olhos. Pai querido, estamos diante desse momento pessoal, cada um de nós aqui, de grandes desafios. Estamos diante de desafios que são coletivos, desafios que a sua igreja tem recebido da parte do Senhor. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui
sendo encorajados, Pai, a termos clareza de tudo o que precisamos para vencer. Pai, planta esta palavra no coração da tua igreja. Pai, planta, semeia isso no coração da tua igreja. Deus, levanta no nosso meio, nesse tempo, na geração da igreja do estado do Rio Grande do Sul, um povo altamente comprometido, Senhor, em dar de si de tudo que tem, para ver a glória do Senhor sendo manifesta nesse estado, de casa em casa, da minha casa para as nações. Pai, levanta nesta cidade, não apenas no projeto da Igreja Batista Monte Serra, mas nos projetos que o Senhor tem dado a pastores e igrejas nesse estado. Ó Deus, centros, lugares que serão construídos, levantados, mas que revelarão uma realidade espiritual de uma igreja que está sendo edificada pelo seu Espírito. Uma igreja poderosa que vai amar e abençoar esta cidade e esse estado, da sua capital para o interior. Pai, eu creio nisso, Pai. E eu quero te dizer, a minha vida está comprometida, da minha família, dos pastores desta igreja. Eu clamo, Senhor, que o Senhor levante esta igreja com este nível de compromisso. Pai, será assim, Senhor, eu creio que o milagre que Neemias viu, nós veremos. E que o resultado que aconteceu, acontecerá aqui também. Ó Deus, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda não sabem o teu poder, serão atemorizados pela glória do poder do nome de Jesus. E eles dirão: é certo que o Senhor deles os ajudou. Tudo isso, Pai, para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe.